Tarde, seja bem-vindo. Hoje é dia da gente falar sobre êxito na vida, êxito na profissão. E enquanto o Instagram vai avisando que a gente iniciou a live, vou colocar aqui o tema para todo mundo que chegar saber do que a gente está falando. Fixar o comentário. Pronto. Bora lá falar sobre qual a relação, né, desse êxito na vida, êxito na profissão e como lidar para que haja realmente esse êxito no seu dia a dia. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir e aproveitar esse conteúdo. Oi, Jep, que saudade! Ai, ia mandar direct para você depois. Ficou lindo esse cabelo, amei, viu? Mi, seja bem-vinda, beleza? Jep falou que tá ouvindo e vendo direitinho, que vai mandar para as alunas. Obrigada, Jep. Deixa eu compartilhar aqui também para o pessoal poder assistir. Pronto. E bora lá, gente. Vamos falar então sobre êxito na vida, êxito na profissão, né? Qual que é a relação de tudo isso e qual a importância da gente olhar para isso, porque muitas vezes, pelo menos eu ouvia muito, principalmente quando eu trabalhei no mundo corporativo. Eu trabalhei em torno de 19 anos, mais ou menos, para empresas, né, como CLT, e eu ouvia muito aquela frase, e entra, coloca o crachá, sai, tira o crachá e separa as duas coisas. E é óbvio que nós precisamos ter, sim, uma postura profissional, seja quando somos funcionários de uma empresa, seja, como no meu caso, a gente tem a nossa empresa. É essencial a gente ter essa postura profissional. Só que é impossível sermos duas pessoas, né? A mesma Suzana que tá aqui, né, que faz parte do meu trabalho, trazer esse conteúdo, fazer live para vocês, é a Suzana que vai estar ali deitada no travesseiro, dormindo à noite, é a Suzana que vai estar passeando. Nós somos uma única pessoa. E dentro dessa única pessoa que nós somos, existem os nossos talentos, né? As nossas competências, mas também as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas inseguranças. A Jep falou, essa separação me trouxe um borderline. É isso, né? Porque às vezes a gente fica, preciso separar, o que eu faço? E às vezes sente culpa de um lado, sente culpa do outro, e quer ser perfeito em todas as áreas e se cobra. E eu também, eu cheguei a adoecer, né? Tive diversos problemas de saúde nesse meio tempo em que queria dividir uma coisa e outra, mas ao mesmo tempo não conseguia dividir, e ao mesmo tempo me cobrava para ser perfeita em todos os âmbitos, e estava sempre sobrecarregada, porque eu fui aquela que sempre aprendeu a carregar o mundo nas costas. E isso, essa questão de eu me cobrar, de eu querer ser perfeita, de eu me sobrecarregar, não estava só relacionado ao meu profissional. E depois que eu entendi que isso tinha mais relação com a minha vida pessoal, né, com a minha história do que qualquer outra coisa, é onde tudo foi fluindo. Inclusive, quando eu fiz a minha transição de carreira, que saí de uma multinacional para poder ter o meu negócio, para empreender, né, eu já fiquei um bom tempo, né, nesse meio do caminho entre trabalhar na multinacional e à noite fazer uns atendimentos, mas quando eu fiz, né, a transição e aí foquei na minha empresa, nos meus atendimentos, comecei com as palestras, tudo, aí eu entendi a importância de realmente olhar para mim. Eu entendi da melhor maneira? Não. Eu entendi na dor, né, de não conseguir muitas vezes me desconectar de um, me desconectar de outro, e isso é extremamente importante, porque se você não consegue olhar para a sua história, entender as suas dores, entender as suas travas, muitas vezes pode ser que na vida você não tenha essa consciência do quanto isso te fere. Mas você consegue ter mais consciência na profissão ou no financeiro. E por que isso? Porque é mais tangível, né? É como se, por exemplo, se eu tivesse aqui com a minha mão engessada, vocês iam perceber que eu quebrei a mão, que eu quebrei o pulso, que aconteceu alguma coisa. Só que se eu tivesse super triste, frustrada, e estivesse aqui sorrindo, ou estivesse depressiva, enfim, não é visível. E aí muitas vezes a gente não dá valor.
E é onde ou a nossa vida trava, o nosso êxito não acontece, o nosso sucesso, ou onde as coisas são impulsionadas, é quando a gente olha para isso que não é visível. Só que muitas vezes a gente tem a percepção de o que não é visível, tem alguma coisa que a gente precisa tomar consciência quando a carreira, seja dentro de uma empresa ou seja você tendo o seu negócio, trava. E esse trava não quer dizer que simplesmente, e claro que em muitos casos acontece, mas que simplesmente estaciona. Às vezes, e tem muitas pessoas que vêm me procurar por conta disso, a grande parte dos casos, isso é muito esforço. É muito esforço, parece que eu não consigo ter qualidade de vida e ter os resultados. Parece que eu tô sempre ali lutando, por mais que eu já esteja cansada de lutar. E aí onde a gente começa a ter percepção de alguma coisa tá acontecendo. Ou muitas vezes a gente percebe isso no financeiro. O que isso quer dizer? Ou o dinheiro vem e não fica, ou o dinheiro não vem, ou o dinheiro vem com muito esforço. Então a gente vai conseguindo ter essas percepções, geralmente, e foi o que aconteceu muito na minha vida, que eu comecei a ter essas percepções nessas questões mais tangíveis, seja com relação à carreira, seja com relação ao financeiro, ou muitas vezes quando eu adoecia. E aí o que acontece? São nesses momentos que a gente consegue entender, e eu entendi muito pela dor, infelizmente, que existem questões que a gente não tem consciência, que não são visíveis, mas que podem travar ou impulsionar o nosso sucesso, o nosso êxito profissional, porque com crachá ou sem crachá, a gente continua sendo a mesma pessoa. E é essencial você entender isso. E muitas vezes, às vezes a gente não tem essa clareza, mas muitas vezes isso fica muito nítido. Para quem trabalha em empresa, por exemplo, muda de empresa, vai e parece que sempre acontece o mesmo problema. Tem o próprio negócio, tem 500 planos e parece que todos eles acontecem sempre a mesma coisa. Então, o que isso quer dizer? Tem algo aí que não tá legal, que precisa ser olhado. E por quê, gente? Como que funciona? Dentro dessa pessoa que trabalha e que tem a sua vida pessoal e que é uma única pessoa, existe também uma pessoa que já foi criança um dia e que foi marcada por várias histórias, por vários aprendizados, por medos, por feridas. Dentro dessa mesma pessoa, existem informações de todo um sistema familiar e muitas vezes a gente acaba repetindo esses padrões de forma inconsciente. Então, desde o nosso nascimento, a gente já vai formando esse caminho para o êxito, para o sucesso. Su, o que você quer dizer com isso? Me fala, gente, se estiver ficando confuso, se não estiver ficando claro, se eu estiver falando muito rápido, pode colocar aqui nos comentários para eu saber. Se estiver fazendo sentido, você for tendo insights, for percebendo, for se conectando com a sua história, clica aqui no coraçãozinho para eu saber também, tá? Su, o que o sucesso, o que o êxito tem a ver com o meu nascimento? O nosso primeiro sucesso, gente, da nossa vida é o nosso nascimento. Porque é o primeiro momento que nós, como seres humanos, precisamos fazer o nosso primeiro esforço, o nosso primeiro movimento para conquistarmos algo. Então, o seu primeiro sucesso foi o seu nascimento. E aí, desde ali, na verdade, a gente vai registrando informações desde quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, mas o nosso primeiro sucesso é esse primeiro movimento. E se, Su, mas eu não fiz esse primeiro movimento, minha mãe não foi parto normal não, foi cesárea, foi fórceps, enfim. Aí já tem uma informação de já não houve esse primeiro impulso, esse primeiro movimento em direção ao sucesso e muitas vezes é importante olhar para isso. Qual que é o segundo ponto com relação a essa questão do sucesso, da profissão, do êxito na profissão? O primeiro sucesso, então, é o nascimento. Qual que é o segundo sucesso que nós, como bebês, temos, né? A hora que a gente vai tomar o leite materno, né? Que é esse primeiro nutrir da vida, em que a criança faz esse movimento de sugar para receber esse nutrir da vida, para sobreviver. Então, essa conexão com a mãe, né? Que era ali simbiótica, quando o bebê estava no útero, continua e tem esse segundo sucesso.
através do tomar a vida pelo leite materno, através da mãe. Então é um movimento que vai se fazendo. Só que muitas vezes acontece nesse movimento, né, do tomar o leite materno, desses primeiros meses, né, desses primeiros aninhos de vida de nós enquanto crianças, a gente vai criando também uma relação com a nossa mãe. Só que o que muitas vezes acontece, gente, em muitos momentos esse vínculo, essa conexão que essa criança vai criando com a mãe é interrompido. Seja porque às vezes a mãe adoeceu e não pôde ficar ali com a criança, algum parente adoeceu, a mãe foi cuidar e o bebê ficou ali com alguém, claro, né? A criança ficou ali com alguém. A mãe precisou trabalhar e correndo e o bebê sentiu essa falta. Nasceu um irmão caçula e aquele bebezinho se sentiu excluído, abandonado, desamparado. Então, se algo acontece nessa primeira infância, na verdade, nesses primeiros aninhos de vida, muitas vezes pode acontecer o que a gente chama de movimento interrompido. O que é esse movimento interrompido? É como se, desde quando você estava ali na barriga da sua mãe, houvesse essa conexão, né? E é uma relação muito forte que existe entre nós com as nossas mães. Aí continua a conexão através do leite materno, a criança continua naquela conexão forte com a mãe e aconteceu alguma coisa e interrompe. O que isso tem a ver com sucesso? Tem total relação, porque a criança registra que em algum momento ela se sentiu sozinha, desamparada, que em algum momento foi interrompido algo que era extremamente importante para ela. E aí na fase adulta, vamos já pular para a fase adulta. Na fase adulta, como que isso reverbera? Muitas vezes são pessoas que têm justamente essa sensação de barreira. Eu não consigo, isso parece que eu faço, mas eu não consigo ter esse êxito, ter esse sucesso, ter os resultados, as coisas parece que não fluem. E tem muitas pessoas que trazem para mim justamente essa sensação de trava, de que parece que tem alguma coisa e não sabe identificar, né? Ou muitas vezes fica esperando que as coisas aconteçam. Por quê? É como se fosse aquela criança ainda esperando essa conexão com a mãe. Porque quando existe esse movimento interrompido lá atrás, é como se uma parte de nós, né, uma parte sua, ficasse paralisada, ficasse enraizada, ficasse congelada naquela situação. E aí o que é importante fazer com relação a isso, né? Que movimento que precisa ser feito? Olhar para aquela situação, para que a partir daí você consiga conectar esse vínculo novamente para ir seguir para a vida, para o sucesso, para a sua profissão, para aquilo que você deseja. Porque senão é como se você estivesse indo, mas um pedacinho seu ficou para trás. E esse é um dos motivos que geralmente as coisas podem travar na nossa vida. Porque dentro da visão sistêmica, né, o Bert Hellinger trazia muito, né, tem uma frase muito conhecida dele, que é justamente o sucesso tem a face da mãe. Porque os nossos primeiros sucessos são relacionados a ela. Então, se houve essa interrupção, é onde muitas vezes pode ser que sua carreira, seu financeiro está travando, e aí o que precisa fazer? Olhar para trás, fazer esse movimento de reconexão, para que a partir daí você consiga fazer os movimentos na direção... Ai, pronto, estava me incomodando, enroscando aqui no brinco. Na direção daquilo que você deseja. Então percebe que não é põe crachá, tira crachá. Não é somente sobre estratégia. Existem muitas coisas que estão além disso. Estratégia é importante? Sim, mas existem formas também de olhar para a estratégia para você ter mais êxito na profissão. E quando eu falo de êxito na profissão, é claro que êxito, sucesso, cada um tem o seu contexto, tem aquilo que é sucesso para si. Mas é muito além de resultados. É sobre ser leve também. Porque, como eu falei, eu atendo muitas pessoas que muitas vezes têm sim o resultado. Só que tá pesado demais. E quando fica pesado demais, custa muitas vezes a nossa saúde. Custa a qualidade de vida. E vida é o maior bem, é o maior presente que a gente tem. Então é muito importante que dentro da profissão exista a realização, existam os resultados, mas que seja de uma forma leve. Sendo que é importante você ter clareza que leve
não quer dizer que você não precisa se comprometer. A gente precisa fazer coisas, se comprometer, fazer acontecer, porque é justamente fazer esse movimento na direção daquilo que a gente deseja. Só que se tá pesado, se tá causando exaustão, se tá sugando essa energia, se tem alguma coisa que precisa ser olhada. E um desses pontos pode ser, como eu trouxe, às vezes a questão do nascimento, às vezes esse movimento que foi interrompido, né, com relação à sua conexão com a sua mãe. Então, justamente com essa conexão da criança com a vida, e é onde as coisas acabam ficando mais difíceis. Até aí tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Tem alguma dúvida? Manda aqui enquanto eu tomo água, que aí eu já vou para os próximos pontos. Bora lá. E aí, o que acontece? Então tem essa questão do nascimento, tem esse processo do movimento interrompido que eu vejo demais acontecer. E existe um outro ponto que muitas vezes pode ser que você não tenha consciência. E por que eu falo isso? Por experiência própria, porque eu não tinha consciência disso na minha vida. E eu comecei a perceber, eu fiz minha transição de carreira em 2018, né? Eu comecei a atender em 2017, fiz minha transição em 2018, né? Que aí eu fiquei 100% com a minha empresa, com os meus atendimentos. Só que desse processo de eu fazer minha transição, foi doído? Foi, deu friozinho na barriga, tudo. Só que eu levei muitos tombos, precisei aprender muita coisa. Algumas delas foi essas que eu trouxe, né, de movimento interrompido, da questão do nascimento. E outra foi justamente esse terceiro ponto, que eu não fazia ideia que era uma questão para mim. Que era a questão do merecimento. Muitas vezes existem muitas pessoas, e eu atendo muitas pessoas fortes, batalhadoras, que se esforçam, que se enchem de curso, que se enchem de um monte de coisa, e que muitas vezes estão preenchendo a insegurança, o vazio, esse movimento de amor interrompido, e que não tem consciência com cursos, com conhecimento, com um monte de coisa, e que não consegue identificar que tem uma questão de insegurança e de merecimento muito grande dentro de si. Que racionalmente deseja ter êxito, deseja prosperar, né? Quem tem seu próprio negócio, que presta serviço, quer ter agenda cheia, com consistência, né? Quem tem seu próprio negócio, vende seu produto, quer ter um monte de cliente, quem trabalha em empresa quer ser promovido, enfim. Só que emocionalmente pode existir essa questão do merecimento. E como que você pode perceber isso na sua vida? Muitas vezes, quando você conquista algo e começa a sentir culpa, quando alguém te elogia, às vezes num pequeno detalhe, pode ser por um colar, por uma roupa que você está usando, e você não consegue receber, você fala assim, foi a primeira aqui que eu achei, nossa, isso aqui me troquei rapidinho. São indícios de que existe a questão do merecimento. A famosa síndrome da impostora, né? Síndrome do impostor, em que alguém te fala algo e você se sente uma farsa, que você fala, nossa, as coisas não são bem assim. Quando você fica se cobrando excessivamente pela perfeição, ou acha que ainda não tá bom o suficiente, ou se sobrecarrega e tá querendo fazer tudo para todo mundo, se oferece, salva todo mundo, tá muito relacionado ao merecimento. Quando você vai procrastinando aquilo que é importante para você e vai fazendo o que é para os outros, tá relacionado ao merecimento. É como se dentro de você estivesse registrado que você só pode receber amor, atenção, ser visto, ser vista pelas pessoas se você fizer um esforço gigantesco. O que você quer dizer para você? Eu não mereço, é só com muito esforço. E se esses movimentos dentro da sua vida acontecem, dentro do seu profissional, as coisas vão acontecer exatamente da mesma forma. E é onde muitas vezes vem a sensação de as pessoas não me valorizam, se eu não faço, ninguém vai fazer. Nossa, parece aqui que as coisas não vão, parece que comigo é mais difícil. E as pessoas estão ali te elogiando, te dando parabéns, e você ali na batalha interna. Porque existe a questão do merecimento, do posicionamento, porque você vai se deixando em último plano, não consegue se posicionar, e aí o reconhecimento, o lugar de importância que você recebe é pelo seu esforço. E é muito importante que você tenha consciência que esforço é muito diferente de resultado.
como tá sempre na correria, é muito diferente de ter produtividade. E isso está totalmente ligado à questão da procrastinação, que está totalmente ligado ao êxito na profissão. Porque às vezes as pessoas acham, e eu em algum momento já achei na minha vida também, que o procrastinar era sobre eu não fazer nada. E não, a maioria das pessoas, pelo menos do público que eu atendo, procrastina o que é importante, não fazendo nada, se ocupando com um monte de coisas. Geralmente, quem tá nessa pegada de mais um curso, mais um, a forma de procrastinar, entrar em ação, lidar com o medo do julgamento, com o medo de desagradar, é mais um curso, percebe que é uma forma de procrastinar. A gente geralmente faz aquilo que é mais fácil, que tá no piloto automático e não faz aquilo que vai trazer realmente resultado, mas que causa desconforto, que causa medo, que muitas vezes inconscientemente eu nem sinto que eu mereço. E aí vai procrastinando e percebe que tudo isso, cada coisa desses pontos que eu tô trazendo aqui para vocês, tudo isso vai afastando cada vez mais o êxito profissional. O êxito na vida, porque a informação que vai sendo passada é com muito esforço, eu não mereço tanto, eu tenho essa sensação de barreira que eu não sei como lidar, mas no fundo é a sua criança, muitas vezes, né, a dor da sua criança pedindo para você resolver questões de lá de trás, porque existe um pedacinho seu que ficou lá atrás. E aí vem muitas vezes a ver, falou assim, me identifiquei. E aí muitas vezes a gente para e já tá naquela pilha, né, de se cobrar, de fazer e das coisas não irem, aí começa a se desgastar ainda mais, falando assim, o que eu tô fazendo de errado? Por que as coisas não acontecem? O que eu preciso fazer? E aí vai se atolando de mais coisas, de mais cursos, de mais informações, só que isso traz cada vez mais insegurança. Porque é como se a gente inconscientemente, é claro que a gente não faz isso por mal, mas é como se de uma forma inconsciente, a gente fosse escondendo cada vez mais a dor, a trava, que tem a chavinha junto para levar a gente para o êxito na profissão, para o êxito na nossa vida. Então, não tem como a gente separar as duas coisas. Não tem como não olhar para essa dor do desamparo, para essa dor da separação que muitas vezes a criança pode ter sentido, não olhar para isso e conseguir conquistar as coisas de uma forma fluida. Não tem como eu querer valorização, querer que as pessoas valorizem meu trabalho, se a hora que eu olho para dentro de mim, de verdade, nem eu valorizo. Até eu tenho os meus questionamentos, ou eu sinto culpa a hora que eu começo a cogitar a possibilidade de ser feliz, das coisas fluírem. Por quê? Principalmente quem tá acostumado a fazer tudo sempre com muito esforço, com muita dor, vai parecer doido, tá? Isso que eu vou falar, mas é a mais pura realidade. A gente vicia em sofrer, em ter dor, em fazer com muito esforço, em carregar o mundo nas costas, em se cobrar pela perfeição, em não parar um minuto, em estar sempre ali na dificuldade. Nossa, acontece, parece que o mundo vai desabar, e como que eu vou pagar tal conta, como que eu vou fazer aquilo? E aí as coisas resolvem ali no talo, e aí vem a próxima luta. A gente vicia nisso. Ah, isso não, mas eu não quero, racionalmente. Só que emocionalmente a gente vicia em ficar nessas batalhas, porque foi a estratégia que nós criamos lá atrás para termos o nosso lugar de importância. Porque aí na família, eu sou esforçada, olha, igual o pai, é igual a mãe, olha que exemplo, quanto é batalhador, o quanto é batalhadora. Ou quando a gente está passando alguma situação difícil, as pessoas vão olhar. Pode testar, gente. Para reclamar da vida, você vai atrair um monte de pessoas. A gente consegue ter um lugar de importância enquanto a gente está nesses vícios de dor. Que a gente pega, eu brinco que a gente pega de bichinho de estimação. Para você ir para esse êxito na vida, para esse êxito na profissão, fazer esses movimentos que eu tô trazendo aqui para vocês, é um lugar em que a gente precisa abrir mão do nosso lugar de importância.
Porque aí eu vou deixar de ser esforçada, eu vou deixar de ser a filha boazinha, eu vou deixar de ser a pessoa que salva todo mundo. Alguns amigos podem se afastar, algumas pessoas podem me julgar, outras até podem me chamar de egoísta. Percebe como, mesmo que racionalmente eu queira, emocionalmente, como tudo na vida, tem o seu preço. E aí é onde vem essa questão da importância da gente olhar para todas essas questões internas para depois olhar para as outras questões externas. Porque senão o mesmo ciclo se repete. E eu vejo isso direto, como eu falei, de pessoas que às vezes mudam de empresas. Eu tô acostumada a carregar o mundo, mudou de uma empresa, foi para outra, tá sobrecarregado do mesmo jeito. Vou ter o meu negócio, sobrecarrega 3 vezes mais, porque se você tem o seu próprio negócio, independente do lugar do mundo que você tiver, seu negócio está junto com você o tempo todo. E se você não trabalha essa questão do merecimento, da autocobrança, desse movimento interrompido com relação à mãe, ou do outro ponto que eu vou trazer agora aqui para vocês, das questões, das crenças e pensamentos que você tem com relação a trabalho e a dinheiro, você não vai parar um minuto. Lembra que eu falei que eu fiz minha transição e fui levando alguns tombos para aprender? No início, quando eu comecei a focar 100% da minha energia na minha empresa e no meu negócio, até de fim de semana eu sentia culpa de parar. Porque as decisões são minhas, isso, o que eu vou fazer, Eu já cheguei a viajar para descansar e não parar nem na viagem. Eu não conseguia ter essa gestão. Eu achava que ia ter mais qualidade de vida, o que já estava ruim ficou pior. Por quê? Porque eu precisava trabalhar outras questões. E aí um dia apareciam muitas vezes pessoas que não queriam pagar, que queriam que eu fizesse o meu trabalho de graça, que pediam desconto, que não valorizavam o meu trabalho. Mas por quê? Porque nem eu valorizava. E isso vale para quem trabalha em empresa também. Se você não se valoriza, e quando eu falo não se valoriza, é inclusive no sentido de fazer as coisas com qualidade, mas no menor tempo possível. Porque se eu vou procrastinando, eu vou reclamando, eu vou tornando tudo mais pesado, não é a empresa que eu trabalho, não é o que eu estou fazendo que eu estou prejudicando, é um tempo da minha vida. Só que esses pontos podem estar muito relacionados ao que você aprendeu sobre trabalho e sobre dinheiro. Porque se você for pesquisar, a palavra trabalho, a origem da palavra trabalho vem da palavra tortura. Olha que doido! Então, a gente já vai condicionando, e muitas pessoas ouviam ou percebiam dos pais que, nossa, o trabalho é com muito esforço, você tem que trabalhar até morrer, precisa trabalhar para pagar os boletos, a mamãe tá indo trabalhar para pagar o seu médico. E aí você vai aprendendo que trabalho é ruim, que faz concurso, mesmo que você não goste, porque isso aqui te dá segurança de eu não posso fazer algo que me traga um retorno financeiro e eu sinta realização. Não, tem que ser pesado. Aí a gente já vai tendo a construção pelo que a gente viu, ouviu ou sentiu de algo pesado com relação ao trabalho, à carreira. Muitas pessoas às vezes têm desejo de ter o próprio negócio, mas travam porque dentro de si gravaram que teu próprio negócio é ruim, é arriscado e pode sempre dar errado no nosso país. Ou que existem pessoas que querem fazer transição de carreira, que trabalham em uma empresa e querem empreender, seja como terapeuta, seja, enfim, ter o seu negócio e travam, porque na carreira, na empresa que você tá, pode ser que você tenha o seu lugar de importância. Eu, por exemplo, quando estava no corporativo, trabalhava em uma multinacional que saía praticamente todo ano dentro das melhores empresas para se trabalhar. Tinha um bom cargo, era bem remunerado, eu tinha o meu lugar de importância ali. Na época eu não tinha essa consciência, mas hoje eu entendo que esse foi um dos meus desafios também, de perder esse lugar de importância, porque as pessoas olhavam ali e falavam, caramba, olha onde a Su trabalha. Então existe todo esse contexto com relação ao trabalho e que também está com relação ao pertencimento.
do que as pessoas vão pensar se eu fizer diferente. O que as pessoas vão pensar se eu divulgar isso? O que as pessoas vão pensar se eu fizer aquilo? E o outro ponto com relação a essa questão de êxito na vida, êxito na profissão, são as crenças, pensamentos e repetições de padrões dentro da sua família com relação ao dinheiro. A gente vai aprendendo, seja muitas vezes até assistindo desenhos, que o dinheiro é sujo, que a pessoa que tem dinheiro é malvada lá no desenho, lá no filme, que por conta do dinheiro já houveram brigas, injustiças na família, afastamentos, que olha, fulano da minha família tinha dinheiro, aí tudo faziam por ele, pela nossa família que não tinha, não fazia. Olha como o dinheiro traz injustiça, traz dor. E aí percebe que tudo isso vão criando camadas dentro de nós e de todos nós. Todos temos as nossas questões. Todos temos as nossas feridas, as nossas dores, os nossos pesos. Só que qual que é o nosso papel para a gente conseguir ter mais leveza, ter esse êxito na vida, esse êxito na profissão, ter resultados de uma forma leve, de uma forma saudável? É olhar para tudo isso e começar a tomar consciência. Como que foi esse meu primeiro sucesso, meu nascimento? Como que foi esse segundo sucesso? Como que é a hora que eu penso na minha mãe, na relação, de acordo com os exemplos que a Su foi trazendo, houve essa interrupção? Hoje eu tenho essa sensação de bloqueio, de barreira? Como que é isso na minha vida? Como que tá a questão do merecimento de verdade? Eu consigo impor limites para as pessoas? Eu consigo falar não? Eu consigo falar o que eu quero? Quando eu vou fazer algo, eu fico preocupada o tempo todo do que vão pensar em desagradar, eu fico me desculpando? Qual que é a construção que eu tenho com relação a trabalho, a carreira, ou quem tem ou quer ter o seu próprio negócio com relação a empreender? O que que eu aprendi, o que que eu vi, como que é para mim falar sobre dinheiro? Por exemplo, você consegue olhar para sua conta bancária? Você tem cédula de dinheiro aí na sua carteira? Quando você olha lá para sua infância, para a parte que doeu, não para a parte gostosa, divertida, de brincar, qual que é a principal dor que você percebe lá? Quais são as angústias, os medos, os questionamentos que você faz para você internamente? E é muito importante vocês começarem a olhar para isso, porque senão é como se tivesse uma parte sua que fica ali paralisada. Porque dentro desses questionamentos, esses questionamentos são o primeiro processo para você ir tirando essas camadas que tornam mais pesada a sua caminhada em direção ao êxito na vida, ao êxito na profissão. E aí não adianta você mudar de país, mudar de empresa, mudar de negócio. É sobre nós. E eu já atendi várias pessoas que inclusive mudaram de país e que a dor continua exatamente da mesma forma. Porque não é... E é claro que o ambiente externo influencia a ambiência, né? Que é o ambiente e a influência dali das pessoas. Influenciam, sim, diretamente também no nosso dia a dia. Porque imagina, você tá ali em um ambiente que as pessoas falam, você não é capaz, você não consegue, você não sei o quê. Chega uma hora que não dá, né? É como você sair com uma roupa branca e ir pra um lugar tudo cheio de lama. Não tem como, uma hora vai respingar. Então é claro que o ambiente e a influência, né? A ambiência tem impacto direto também, mas é muito mais sobre nós, porque a partir do momento que você começa a entender, que você fala, ó, meu desafio é com relação a esse ponto aqui, se fala desse ponto, eu me cobro muito para ser perfeita, se falar disso aqui, eu já sei que existe uma questão. Ai, meu desafio é com relação a esse movimento interrompido, eu preciso trabalhar, deixa eu olhar, porque senão eu vou buscar nos outros a interrupção que eu senti lá atrás, o desamparo que eu senti lá atrás, a dor de desamparo que eu senti com relação ao meu pai ou minha mãe, eu vou transferir essa dor buscando ela em outras pessoas, muitas vezes buscando ela na minha profissão, porque o último ponto aqui para vocês começarem a olhar e começar a tomar consciência desse processo com relação à escolha da sua profissão, da sua carreira. Geralmente, a grande parte das pessoas, de uma forma inconsciente, escolhe
a profissão, a carreira que quer exercer, que quer ter para sua vida, relacionada a feridas da sua história ou feridas dentro do seu sistema familiar. Então, eu senti que dentro do meu sistema familiar houve muita injustiça. Vou lá e começo a trabalhar como advogado, faço faculdade de Direito. Existiram muitas questões e injustiças com relação ao financeiro. Vou lá fazer administração, vou trabalhar num banco, vou fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu passei a vida inteira querendo salvar meus pais, extremamente preocupada com eles, ou tiveram muitas questões de depressão, de saúde emocional dentro da minha família. Vou lá ser terapeuta. E aí o que acontece? Vamos dar o exemplo do terapeuta. Eu fico tentando, a hora que eu vou atender, salvar os meus clientes, os meus pacientes. E aí eu coloco na minha profissão, seja qualquer profissão que eu exerço, um peso que não precisa ter. E aí percebe que faz menos ainda sentido tirar crachá, põe crachá. Mesmo quando você trabalha em uma empresa. Existem pessoas que às vezes não é por conta dessas feridas, mas para agradar a profissão que eu ouvi que era boa para mim, a profissão que era aprovada dentro da minha casa, e aí eu vou exercendo ela e eu trago um peso para ela, porque essa profissão foi relacionada a essa busca pela aprovação, pela aceitação, essa busca por pertencer a qualquer custo. E esse pertencer a qualquer custo, muitas vezes custa a sua profissão, o seu financeiro, a sua saúde, as suas relações. Oi, Sivone, quanto tempo? Boa noite. Tô tão empolgada aqui, gente, que eu não tô vendo nem quem tá conectando. Só tô clicando aqui pra acenar e não tava nem vendo. Faz sentido isso pra vocês? E a gente não tem consciência. Mas o que você precisa tomar consciência a partir de agora é de tudo que eu fui falando. Quais pontos você se identificou? Isso com todos. Ok. Todas as que eu falei, acho que 99% eu já passei em algum momento. E isso hoje, a partir do momento que eu trabalhei comigo, ajuda muito dentro do meu trabalho. Porque eu já tive, sim, dificuldade de cobrar, de impor limites, de falar não, de me posicionar. E aí eu me sobrecarregava. Aí vai causando exaustão, né? Já fiquei, como eu falei pra vocês, quando eu trabalhava no mundo corporativo, cheguei até a adoecer. E aí um dia a gente fala, nossa, eu tô fazendo de tudo, tô fazendo estratégia A, B, C, D, E, F, as coisas não vão. Ou vão e não consigo ter consistência. Porque existem todos esses pontos, que são apenas alguns, né? Porque senão a gente passaria o dia todo falando, e em breve vai vir inclusive um programa para ajudar vocês nisso, de 3 encontros, em que a gente vai trabalhar tudo isso. Mas é importante olhar. Então comece a observar, e antes de observar tudo isso que eu fui trazendo, existe um ponto essencial, mas que eu achei importante trazer por último, para te chamar a atenção com relação a ele, que é ter clareza. Para tudo na vida é essencial você ter clareza, não só do que você quer, mas do porquê você quer. Porque às vezes a gente quer, quero mais dinheiro, mas quanto? A pessoa já engasga. Aí pensa um pouco, X, o que você vai fazer com esse valor? Por que é importante? Então ter clareza é essencial. A gente tá aí no fim do ano, daqui a pouco acaba 2023 e o ano de 2024 não é no dia 1º de janeiro que você começa a construir, é agora. Senão você acaba levando dores, feridas, medos, pesos, medos inclusive às vezes da escassez, pesos inclusive da profissão para 2024, porque você empurrou de um ano para o outro. Não existe mágica, gente. Por mais que muitas pessoas falem as coisas como se fosse mágica, não é não. Eu sou bem transparente com relação a isso, não é mágica não. E é preciso olhar para isso para começar já 2024 sem esses pesos. Então reserva um momento, aproveita se possível agora, para e fala assim, caramba, o que eu quero? O que eu quero realizar?
O que é importante eu fazer até o final desse ano? Para minha profissão, o que eu quero? E ano que vem e daqui a 5 anos? Por quê? Mais do que isso, o quê? Por que é importante para mim? Porque se o seu porquê estiver relacionado a outra pessoa, ai, porque fulano vai se orgulhar, porque eu posso ajudar ciclana, porque já para. Porque se o seu porquê, se o motivo do seu desejo não é sobre você, em primeiro lugar, o seu medo, as suas travas, as inseguranças vão falar mais alto porque não vale a pena. Então tenha clareza daquilo que você quer e do que é importante. Se imagine realizando, porque o que nos impulsiona ou nos trava é o nosso sentir, não é o nosso racional. Então se permita sentir a realização dessas metas, desses objetivos, desses sonhos, desses desejos. E a partir do momento que você tiver clareza, respira e fala assim, ok, por que eu não consegui isso até agora? Deixa eu me ajeitar aqui. Por que eu não consegui isso até agora? Ou por que eu procrastinei isso até agora? Por que isso que eu olho e acho tão importante para mim, eu ainda não coloquei em primeiro lugar? E aí vai fazendo esse processo de investigação. Porque a primeira, a segunda, às vezes até a terceira resposta que a gente traz são só histórias para a gente se proteger da nossa dor. Só que a partir do momento que você começa esse processo de olhar para você, você começa a entender os seus porquês. A hora que você começa a olhar essa relação com a mãe, é claro, existem questões também com relação ao pai, em outro momento eu trago aqui para vocês, mas dentro do meu trabalho, dentro da mentoria, a gente trabalha tudo isso. Você começa a entender como que tá a relação com o dinheiro, como que tá a relação com o trabalho, como que tá a sua relação com você. Você tem feito essas dinâmicas que eu trouxe no início da live? Então precisa trabalhar o merecimento. Ai, sinto culpa o tempo inteiro, começou a dar alguma coisa certa, já penso no que poderia dar errado? Sinal de alerta. Porque aí a partir disso, a partir desse olhar de dentro para fora, é que o verdadeiro êxito acontece. É que as coisas começam a fluir, é que você começa a se valorizar, sentir que merece de verdade, não só racionalmente, aquilo que você deseja e tem energia, tem movimento, tem fluidez para fazer tudo aquilo que você quer realizar. Então, olhe, perceba, pega um papel, uma caneta, escreve o que você gostaria, por que é importante, o que você aprendeu sobre você, frases que você ouvia sobre você, que muitas vezes você acredita até hoje, como que foi essa relação de conexão com a sua mãe, o que você aprendeu sobre dinheiro, o que você aprendeu sobre trabalho e começa a olhar. Será que esses padrões não têm se repetido até hoje? É o primeiro passo para você começar a desentulhar coisas que você não tem nem consciência, que estão entulhadas aí dentro e que te impede de ter um êxito na vida, um êxito na profissão, de uma forma leve, com qualidade de vida, sem se desconectar da sua essência, sem começar a excluir parte de você para caber numa caixinha que agrada a todo mundo. Focando naquilo que te faz feliz, com crachá ou sem crachá, dentro do seu negócio ou fora do seu negócio. É só assim que as coisas podem fluir, não existe outra forma. Sua estratégia é importante? Sim, existem formas, existem direcionamentos em que a gente trabalha tudo isso. Mas enquanto você não olhar para as questões que te travam, você pode pegar toda a estratégia do mundo, às vezes consegue e depois não fica. Ou às vezes tem um custo muito alto. Muitas vezes o custo de você se desconectar totalmente da sua essência, de quem você é. E não pague esse preço. Porque esse preço custa demais. É o preço de ser quem você é. Então olha para isso. A Sivone falou, você faz atendimento individual, terapia? Faço sim, Sivone, me manda um direct ou manda mensagem no contato do WhatsApp que eu te passo tudo certinho, tá bom? Reflitam sobre isso, reserve um momento, a sua mente vai querer procrastinar para fazer isso uma outra hora, e gente, e eu sempre falo isso para todo mundo, quem fala, e depois eu faço,
acaba nunca mais fazendo, tá? Então, faça agora, não deixe o que é importante para você para depois, tá? E quem quiser ter um acompanhamento, um direcionamento, um passo a passo para trabalhar tudo isso, manda mensagem. A mentoria Leveza em Grupo já encerrou as inscrições, a gente já vai para o terceiro encontro na próxima semana, não tem mais grupo esse ano, como eu tinha falado, mas existem os atendimentos individuais, que tem todo esse acompanhamento, esse direcionamento para a gente trabalhar tudo isso e muito mais dentro da mentoria, em que a gente vai olhando para toda essa parte sistêmica, para toda essa parte emocional de travas, bloqueios, para que a partir daí sim a gente possa olhar para os resultados, para a profissão, para o dinheiro com mais leveza e com mais fluidez. Uma ótima tô perdida no tempo, quarta-feira para você. Em breve vem uma novidade incrível e quem tiver dentro, seja da mentoria em grupo ou da mentoria individual, pode ter certeza que vai ganhar algo muito especial com relação a isso, tá bom? Beijo, tchau, tchau e coloque em prática. Informação sem prática é só mais coisa acumulada aí dentro de você, gera só mais insegurança e mais ansiedade. O importante é absorver e praticar na nossa vida e, consequentemente, gera resultados na nossa profissão. Tchau, tchau!